Bom dia, irmãos queridos, neste sábado, dia 17 de setembro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos de 35 a 37, depois do 42 ao 49. Como ressuscitam os mortos? Essa é a pergunta da comunidade de Corinto e a nossa também hoje. São Paulo inicia dando o exemplo da semente e da espiga, ou da árvore. A semente é semeada e apodrece na corrupção, na fraqueza, na ignomínia, mas ressuscita na beleza, na glória, na incorrupção de uma belíssima flor ou de uma árvore viçosa. Quem diria que uma semente podre daria vida a uma espiga dourada? Esse exemplo explica o relacionamento entre o corpo morto, que logo apodrece, e a ressurreição do mesmo. Semeia-se um corpo animal e ressuscita um corpo espiritual. Da primeira carta de São Paulo Apóstolo aos Coríntios. Mas dirá alguém, em que forma é que os mortos vão ressuscitar? Com qual corpo voltarão? Insensato! Aquilo que semeias morre primeiro e só depois é vivificado. E o que semeias não é a planta já desenvolvida, como será mais tarde, mas um simples grão, digamos, de trigo ou de qualquer outro cereal. Coisa semelhante acontece com a ressurreição dos mortos. Semeado corruptível, o corpo ressuscita incorruptível. Semeado na humilhação, ressuscita na glória. Semeado na fraqueza, ressuscita no maior dinamismo. Semeia-se um corpo só com vida natural, ressuscita um corpo espiritual. Se existe um corpo só com vida natural, existe também um corpo espiritual. E como está escrito, o primeiro homem, Adão, foi um ser natural dotado de vida. O último Adão é um ser espiritual que dá vida. Veio primeiro não o ser espiritual, mas o natural. Depois é que veio o espiritual. O primeiro homem, formado da terra, era terrestre. O segundo homem veio do céu. Qual foi o homem terrestre, tais são os terrestres. E qual é o homem celeste, tão serão os celestes. E como já trouxemos a imagem do terrestre, traremos também a imagem do celeste. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Chegamos quase no fim da primeira carta aos Coríntios e São Paulo nos propõe a importante reflexão sobre o além. Vale a pena hoje refletir sobre este fascinante mistério, a vida do além. O que acontece depois da nossa morte física? Existe algo? Existe a reencarnação? Onde estão os mortos? No meio de nós, debaixo da terra, alto nos céus? Aonde estão? Podemos responder a estas perguntas à luz do Catecismo da Igreja, para ter uma fonte segura que nos guie, além de todas as teorias mirabolantes que nos atordoam no dia de hoje. Infelizmente, há muitos cristãos que acreditam sem problema na reencarnação, tal qual lêem nos livros orientais, e esquece a forte e clara frase da Bíblia: os homens morrem uma só vez, depois terá o juízo. Como encontramos na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Estas pessoas que erram, que acreditam na reencarnação, acabam pegando como evangelho o que o budismo propõe, mais do que a palavra da Bíblia Sagrada. Mas vamos ouvir o que fala o nosso catecismo, como fonte segura, que nos explica tudo com calma. Depois disso, a nossa vida terá um sabor e um rumo diferentes. Assim encontramos no número 988 os seguintes:
O credo cristão, profissão de nossa fé em Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e em sua ação criadora, salvadora e santificadora, culmina na proclamação da ressurreição dos mortos no fim dos tempos e na vida eterna. Cremos firmemente, e assim esperamos, que da mesma forma que Cristo ressuscitou verdadeiramente dos mortos e vive para sempre, assim também, depois da morte, os justos viverão para sempre com Cristo ressuscitado, e que Ele os ressuscitará no último dia. Como a ressurreição de Cristo, também a nossa será obra da Santíssima Trindade. O termo carne designa o homem em sua condição de fraqueza e mortalidade. A ressurreição da carne significa que após a morte não haverá somente a vida da alma imortal, mas que mesmo os nossos corpos mortais readquirirão vida, ressuscitarão. A ressurreição dos mortos foi revelada progressivamente por Deus ao seu povo. A esperança na ressurreição corporal dos mortos foi se impondo como uma consequência lógica da fé em um Deus criador do homem inteiro, alma e corpo. Os fariseus e muitos outros contemporâneos do Senhor esperavam a ressurreição. E Jesus a ensina com firmeza. Aos saduceus que a negam, ele responde: não é por isto que errais, desconhecendo tanto as Escrituras como o poder de Deus? A fé na ressurreição se baseia na fé em Deus, que não é um Deus dos mortos, mas dos vivos. Mais ainda, Jesus liga a fé na ressurreição à sua própria pessoa. Eu sou a ressurreição e a vida. É Jesus mesmo quem, no último dia, há de ressuscitar os que nele tiverem crido e que tiverem comido seu corpo e bebido seu sangue. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, diz Jesus em João 6. Desde já, ele fornece um sinal e um penhor disto, restituindo a vida a certos mortos, anunciando com isso sua própria ressurreição, que, no entanto, será de outra ordem. Deste acontecimento único, ele fala como do sinal de Jonas, do sinal do templo, anuncia sua ressurreição, que ocorrerá no terceiro dia depois de ser entregue à morte. Desde o início, a fé cristã na ressurreição deparou com incompreensões e oposições. Em nenhum outro ponto a fé cristã depara com mais contradição do que em torno da ressurreição da carne. Aceita-se muito comumente que depois da morte a vida da pessoa humana prossiga de um modo espiritual. Mas como crer que este corpo, tão claramente mortal, possa ressuscitar para a vida eterna? O que significa ressuscitar? Responde o catecismo. Na morte, que é separação da alma e do corpo, o corpo do homem cai na corrupção, ao passo que sua alma vai ao encontro de Deus, ficando à espera de ser novamente unida a seu corpo glorificado. Deus, em sua onipotência, restituirá definitivamente a vida incorruptível a nossos corpos, unindo-os às nossas almas pela virtude da ressurreição de Jesus. Quem ressuscitará? O catecismo continua respondendo: todos os homens que morreram. Os que tiverem feito o bem sairão para uma ressurreição de vida, os que tiverem praticado o mal para uma ressurreição de julgamento. De que maneira ressuscitarão? Como serão depois desta ressurreição? E o catecismo responde: Cristo ressuscitou com seu próprio corpo. Vede as minhas mãos e os meus pés,
sou eu. Ele, porém, não voltou a uma vida terrestre que tinha antes de ser crucificado. Da mesma forma, em Jesus, os fiéis ressuscitarão com seu próprio corpo, que têm agora. Porém, este corpo será transfigurado em corpo de glória, em corpo espiritual. Diz São Paulo: mas dirá alguém, como ressuscitam os mortos? Com que corpo voltam? Insensato! O que semeias não readquire vida a não ser que morra. E o que semeias não é o corpo da futura planta que deve nascer, mas um simples grão de trigo ou de qualquer outra espécie. Semeado corruptível, o corpo ressuscita incorruptível. Os mortos ressurgirão incorruptíveis. Com efeito, é necessário que este ser corruptível revista a incorruptibilidade e que este ser mortal revista a imortalidade. Este como ultrapassa a nossa imaginação e o nosso entendimento, sendo acessível só na fé. Nossa participação na Eucaristia, no entanto, já nos dá o antegozo da transfiguração do nosso corpo por Cristo. Assim como o pão que vem da terra, depois de ter recebido a invocação de Deus, não é mais pão comum, mas Eucaristia, constituída por duas realidades, uma terrestre e a outra celeste. Da mesma forma, os nossos corpos, que participam da Eucaristia, não são mais corruptíveis, pois têm a esperança da ressurreição. Mas quando? O Catecismo responde: definitivamente acontecerá no último dia, no fim do mundo. Com efeito, a ressurreição dos mortos está intimamente associada à última definitiva vinda de Cristo. Enquanto aguardam esse dia, o corpo e a alma do fiel participam desde já da dignidade de ser de Cristo. Daí a exigência do respeito para com seu próprio corpo, mas também para com o de outrem, particularmente quando este sofre. Diz São Paulo: o corpo é para o Senhor e o Senhor é para o corpo. Ora, Deus que ressuscitou o Senhor, ressuscitará também a nós por seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Não pertenceis a vós mesmos. Glorificai, portanto, a Deus em vosso corpo. Continua o Catecismo no número 1007. A morte é o termo da vida terrestre. Nossas vidas são medidas pelo tempo, ao longo do qual passamos por mudanças, envelhecemos e, como acontece com todos os seres vivos da Terra, a morte aparece como o fim normal da vida. Este aspecto da morte marca nossas vidas com um caráter de urgência. A lembrança de nossa mortalidade serve também para recordar-nos de que temos um tempo limitado para realizar nossa vida. Depois desta reflexão, com muita simplicidade, tente pensar de que forma você pode viver uma vida digna que te prepare a uma morte digna e a uma ressurreição digna, porque é agora que você constrói o teu futuro eterno. Qual propósito hoje você poderia tirar diante desta palavra para realizar plenamente a tua vida e fazer dela uma autêntica obra-prima? Com estas profundas reflexões no coração, vamos agora ouvir de novo o que Paulo nos explica. Mas dirá alguém: em que forma é que os mortos vão ressuscitar? Com qual corpo voltarão? Insensato!
Aquilo que semeias morre primeiro e só depois é vivificado. E o que semeias não é a planta já desenvolvida, como será mais tarde, mas um simples grão, digamos, de trigo ou de qualquer outro cereal. Coisa semelhante acontece com a ressurreição dos mortos. Semeado corruptível, o corpo ressuscita incorruptível. Semeado na humilhação, ressuscita na glória. Semeado na fraqueza, ressuscita no maior dinamismo. Semeia-se um corpo só com vida natural, ressuscita um corpo espiritual. Se existe um corpo só com vida natural, existe também um corpo espiritual. E como está escrito, o primeiro homem, Adão, foi um ser natural dotado de vida. O último Adão é um ser espiritual que dá vida. Veio primeiro não o ser espiritual, mas o natural. Depois é que veio o espiritual. O primeiro homem, formado da terra, era terrestre. O segundo homem veio do céu. Qual foi o homem terrestre, tais são os terrestres. E qual é o homem celeste, tão serão os celestes. E como já trouxemos a imagem do terrestre, traremos também a imagem do celeste. Vamos dedicar um minuto agora para sublinhar e anotar as frases que mais falam ao nosso coração e à nossa mente. Podemos agora refletir mais um pouco no propósito que escolhemos e pensar bem em como colocá-lo em prática. O nosso corpo é para o Senhor. Paz e alegria a todos. E o Senhor é para o corpo. Paz e alegria a todos.
o Senhor, toda a terra verá, Ele voltará com glória, força e poder. Povos e nações, todos afluirão ao ouvir o som dos anjos anunciando. E então, diante do Rei dos Reis, tremerão. Glória e majestade ao Rei, Cristo Jesus, Cordeiro Santo, raiz de Davi, que amou o mundo e abriu as portas do céu a todo aquele que Ele redimiu. Reina o Senhor, toda a terra verá, Ele voltará com glória, força e poder. Povos e nações, todos afluirão ao ouvir o som dos anjos anunciando. E então, diante do Rei dos Reis, tremerão. Glória e majestade ao Rei, Cristo Jesus, Cordeiro Santo, raiz de Davi, que amou o mundo e abriu as portas do céu a todo aquele que Ele redimiu. Renda-se, ainda há tempo de retornar. Renda-se, vida nova receberá. Renda-se, abandone-se sem reservas. Renda-se, o Senhor disse cumprirá. Renda-se, toda lágrima enxugará. Renda-se àquele que era, que é e que há de vir. Reina o Senhor, toda a terra verá, Ele voltará com glória, força e poder. Povos e nações, todos afluirão ao ouvir o som dos anjos anunciando. E então,